foi bem desafiador. Primeiro semestre, a Raquel que ia para a escola, sentava no fundo, roupa decotada, né, que não estava nem aí com nada. E segundo semestre, a Raquel que vai de calça jeans e camiseta com slogan de Jesus, com frases de Jesus, né. Olha só. Sim, eu acho que Deus ele fala conosco de diversas maneiras, né, Tá. através da palavra, através dos mandamentos, através da palavra da igreja, né, esse silêncio também, né. Acho que todos nós precisamos fazer a experiência desse silêncio mesmo de Deus, né, o silenciar-se diante de Deus, deixar Deus falar e às vezes aceitar que ele não vai falar. É isso aí, tudo bem com você? Tudo certo? Rogério Paiva do nosso Conexão Combicast. É um prazer ter você aqui com a gente. E, gente, é o seguinte, ó. Hoje é uma gravação mega especial. Pois é. Hoje estou num local assim incrível, que traz muita paz, que traz muita reflexão sobre a vida e também para a gente conhecer esse universo que muita gente não conhece. Pois é. Hoje estou em São Paulo, aqui no bairro do Brooklyn. Pois é, gente, olha só, Conexão Combicast no bairro do Brooklyn, no convento Irmãs Carmelita, não é isso? Irmãs carmelitas mensageiras do Espírito Santo. Pronto, já me corrigiu, daqui a pouco eu falo quem falou, viu. É. E ó, aproveitando, se você curtir esse conteúdo, né, sobre religião, sobre fé, sobre propósito, compartilhe aí nas redes sociais, compartilhe no seu grupo. Vai ser incrível esse bate-papo que eu vou ter aqui com a madre, gente, com a madre Raquel Cristina, gente. E aí, madre, tudo bem? Tudo bem, Tudo bem tudo e bem. você? Olha que demais, hein. Você já imaginou estar numa Kombi gravando Ah, podcast? jamais, né. Caramba, meu, que demais, hein. Olha, eu adorei aqui o ambiente, viu. E hoje é uma sexta-feira. Gente, sexta-feira é dia do quê? De faxina. É, as irmãs estão dando uma faxina aqui, né, madre? É, sexta-feira é dia de faxina, dia de sacrifício, dia de jejum. Bastante coisa pra você se preparar aí, gente. Sexta-feira é isso aí. Olha, tô muito feliz de estar aqui com você, eh, poder conhecer um pouquinho, da sua história, né, conhecer um pouquinho, de como funciona esse universo, né, que muitas pessoas não conhecem, que é o convento, das irmãs, de entender um pouquinho desse propósito, né. Então, primeiramente, quem é a Raquel? Então, eu sou originária do interior de São Paulo, nasci em Barretos, Barretos? Barretos, a terra do peão boiadeiro. Então você já dançou muito o sertanejo lá? Não, eu saí de lá muito pequenininha. Ah, Meus pais eram de lá, né, mas eu saí muito novinha, meus pais vieram para São José dos Campos, interior também de São Paulo, né, então cresci em São José dos Campos, mas a família é dali de Barretos. E entrei no convento aos 17 anos, né, aos aos 17 anos. 17 anos. Cara, super jovem. É, Aliás, bem jovem. madre, vamos lá, a partir de que idade, assim, eh, a a jovem, ela pode, falar assim: "Olha, eu quero iniciar essa fé cristã, essa doutrina", Sim. a partir de que idade? Nós acolhemos as jovens a partir dos 18 anos, para fazer o processo vocacional, né. 18 anos. 18 anos, isso. E Uhum. no caso aqui, o máximo de até que idade? Até 37, 38 anos, né, isso no nosso instituto religioso. Tem outras congregações religiosas que acolhem, às vezes, um pouco mais nova, às vezes acolhe um pouco mais velha, né, mas nós fizemos essa opção, até mesmo porque pelo direito canônico, né, para fazer os votos tem que ser maior de idade, então nós acolhemos a partir dos 18 anos, porque também aí geralmente a jovem já terminou os estudos, né, e acolhemos até a idade máxima ali de 37, 38 anos. Legal. Mas a pergunta que não posso deixar de fazer, né. Como que foi esse chamado, né, seu, assim? Como que foi essa experiência, falar assim: "Olha, eu vou seguir esse caminho"? Foi fácil, foi difícil? Como que foi para você, quando você tinha com 17 anos?
Não, foi um período, assim, bem desafiador, né, porque a gente claro, no meu caso, né, pelo menos eu não imaginava que eu seria freira um dia, não Ah, imaginava que não? iria seguir a vida religiosa. Eu tenho uma tia religiosa na família, tenho, uma tia também de segundo grau religiosa, mas eu não pensava na vocação à vida religiosa, né, pensava em Uhum, casar, ter filhos, trabalhar, estudar. certo. Mas, eu sempre uno um pouco ali o meu chamado à conversão que eu tive aos meus 15 anos e meio. Quando eu falo isso as pessoas: "Nossa, mas conversão aos 15 anos e Super meio, jovem, super né? jovem, como que foi isso, né?". Então eu tive uma adolescência muito conturbada, apesar de ter entrado no convento jovem, né, mas eu, Você é tive filha ali uma única? não, tenho mais 4 irmãos. Você é a mais Eu velha? sou a do meio ali. Eu tô no Tá, meio, né, tenho 2 irmãos mais velhos e 2 irmãos mais novos, então tô bem ali tá na no miúca ali. tô bem ali no meio, né. Então eu tive uma adolescência muito difícil, muito rebelde, dei muito trabalho, muitas preocupações para os meus pais, Sério? apesar da idade jovem, né. Não, Eh, eu imaginava que você era aquela filha assim, né, todo mundo tudo pensa isso. certinha, aquela assim: "Ah, olha, essa daí não sei não, viu, essa aí vai ser madre um dia". Não, não foi assim? Não, não, não foi assim, não foi assim. Eu me desenvolvi muito rápido na minha adolescência, né, então com 11, 12 anos eu já era muito alta, andava com companhias um pouco mais velhas do que eu, então Uhum, com amigas ali de 13, 14 anos, enquanto eu tinha 12 anos, né. Então certo. eu acho que isso também influenciou bastante, né, eu eh acabei desenvolvendo, né, muito rápido, né. E aí saía muito, namorava, né, e dei de fato muita preocupação para os meus pais, né. Uhum. Nesse período eu tinha um irmão que estava no seminário, hoje ele é casado, tem uma família, está se Ah, tá, que preparando legal. para o diaconato, mas na época ali ele era seminarista, e ele via a minha situação, né, minha rebeldia ali dentro de casa, brigava muito com os meus pais, e ele me ofereceu, me chamou para fazer um retiro, né, um retiro que a gente chamava ali na época de retiro de conversão, né. Retiro de Retiro de convenção. conversão, que era um retiro aonde era anunciado o querigma, né, anunciado o amor de Deus, né, e Uhum. tudo mais. Eu aceitei o desafio. Eu acho que você aceitou meio assim: "Ah, cara, É, esse meu irmão me chamou nesse convite, ai meu isso Deus do mesmo. céu, viu, deixa eu ir lá, vai". É. Foi assim? Aceitei, assim, né, aceitei não querendo aceitar, e um dia falava que ia, outro dia eu falava que não ia. Eu lembro que no último dia da semana, que era o dia já de ir para o retiro, eu dei um show em casa, briguei com minha "Não mãe. vou mais, vai, É, para com foi isso, não vou aquele seguir esse caminho". foi um escândalo todo e por bobeira, era uma questão de roupa. Olha só, O armário lá cheio de roupa e eu falava que não tinha que não roupa. tinha roupa. "Eu não tenho roupa pra ir, essas roupas eu não vou usar mais". Bem coisa de De adolescente. adolescente, "Não, eu não tenho roupa". Aquele adolescente fala assim: "Não tem nada pra comer", você abre assim, mas tem um É, monte de coisa pra é comer, isso né. aí, é isso aí. Então, aí esse dia o meu irmão ficou muito nervoso, porque eu, desrespeitei muito a minha mãe e ele Sim. mesmo, né, nesse dia, e falei que eu não ia mais para o retiro, tudo, mas isso foi de manhã e à tarde, com a graça de Deus, eu me arrependi, falei para o meu irmão: "Olha, Rodrigo, eu vou para o retiro sim, peço desculpas, eu preciso ir para o retiro". E nesse retiro houve de fato, assim, uma ação da graça de Deus na minha vida muito grande. Eu senti muito forte o amor de Deus na minha vida, Uhum. né? Fiz a experiência desse amor de Deus na minha vida, fiz a experiência de poder perdoar, me perdoar sobretudo, né? Me aceitar como eu sou. E é difícil essa questão do perdão, né. Muito difícil, né. Claro que o perdão ele é um processo, né, mas ali iniciou esse processo muito profundamente na minha vida, né, eu reconheci muitas coisas, reconheci o sofrimento que eu estava causando aos Na meus família, pais, tal. né, aos meus irmãos. Então pude reconhecer tudo isso nesse retiro, e a partir dali a minha vida foi se transformando, né, foi modificando com a graça de Deus. Não foi também, assim, muito fácil, porque eu me vi ali, de repente, os amigos de antes não eram mais os meus amigos, no sentido
não era mais quem eu iria andar, Mudou aquele grupo de amigos, né? exatamente, né, mudou o grupo de amigos, mas isso também foi um processo, porque aí eu comecei a frequentar um grupo de oração, Ah. comecei a conhecer outras pessoas, ter outras amizades, né. Eu acho que na escola você era aquela adolescente que ficava no fundão ali, não era não? É, então, e aí houve essa mudança na escola também, né, Teve também. isso foi um momento, assim, bem desafiador, porque eu fiz o meu retiro no mês de julho, então, no primeiro semestre na escola eu era uma. Faço o retiro em julho, no segundo semestre, a Raquel, que vai para a escola, é outra. É outra não, mas quem é essa daí que tá entrando agora? É Raquel, como assim? Ela tá É, diferente, uma roupa diferente, exatamente, um né. comportamento diferente. Exatamente, então foi bem desafiador. Primeiro semestre, a Raquel que ia para a escola, sentava no fundo, roupa decotada, né, que não estava nem aí com nada. E segundo semestre, a Raquel que vai de calça jeans e camiseta com slogan de Jesus, com frases de Jesus, né. Olha só. Então, houve essa mudança, então, e aí aconteceu também esse período na escola que houve um afastamento ali dos amigos, né, então eu não tinha mais muito com quem conversar. Aí ficou, né. Eu lembro que tinha um rapaz que era muito amigo, mesmo ele não sendo de igreja, ele continuou ali com a amizade, Ai que legal. porém, estava na maioria das vezes sozinha, né, na hora dos intervalos, para fazer trabalho, então era difícil, porque eu realmente eu havia Começou a mudado. sofrer um certo bullying. Exatamente, né, hoje a Digamos gente agora fala, é né, bullying, hoje é um né. bullying. Naquela época não era bullying, mas começou a ser rejeitado, eu É, falei: "Ih, chegou ali ó, a santinha". naquela época a gente encarava isso de fato, né, e acredito que seja isso mesmo, como um sofrimento por amor ao reino dos céus, Sim. né, um sacrifício, que a gente entende que tem que ser ofertado, né, porque se eu quero uma vida diferente, uma vida mais, dedicada a Deus, então eu vou ter mesmo, né, esses sofrimentos e esses desafios, né. E foi assim, né, e ao mesmo tempo eu ia para grupo de oração, saía com outros amigos, fui fazendo amizades aos Isso já era mais ou menos o poucos. quê? 17 anos? Não, 16 eu, ainda? assim, 15? fiz o retiro com 15 anos e meio, e aí com 16 anos já comecei grupo de oração, né, assim Tá. que voltei do retiro, na verdade, já comecei a modificar, né. Começou a aprender a rezar o terço. Exatamente, comecei a fazer minha oração pessoal em casa, né, então eu tinha o meu horáriozinho ali de oração pessoal, chegava da escola, ia direto para o quarto, fazia meu tempo de oração pessoal, os meus momentos de louvor ali no quarto com Deus, né. E comecei a me formar também na questão da fé, né. E por que que eu conto tudo isso? Porque, tinha também essa preocupação de me formar na fé, né, e eu comecei a fazer um curso que era sobre São Paulo apóstolo. E Que nesse legal. curso, o pregador do curso, ele falava muito sobre Deus, muito sobre, claro, falava sobre Deus, mas no sentido assim, que nós devemos de fato dar a nossa vida a Deus, né? E no sentido da evangelização, de essa preocupação, ele trazia muito essa preocupação de evangelizar, né? De Uhum. sair de fato em missão. E esse pregador muito conhecido ali na minha região nessa época, o Juninho, e aí eu fui me aproximando, né, dessa realidade de grupo de oração, de missão, de pregação de retiros, e fui percebendo que havia em mim esse chamado, né, um chamado de fato a entregar tudo para Deus e me dedicar totalmente à evangelização, à missão e querer fazer com que querer ajudar outras pessoas, né, Aham. a fazer essa experiência do amor de Deus, assim como eu recebi o amor de Deus, então eu senti esse chamado para também ajudar as pessoas a sentir A sentir essa esse, mesma esse mesmo essa mesma sentimento, essa mesma sim, vocação, enfim, fazer uhum, o bem, né. sim. E como na minha vida, mesmo, né, uma adolescência curta, porém rebelde, sem Deus ali no coração, né, muito revoltada, então houve essa grande contradição, né, na minha vida. Então o meu desejo era poder de fato mostrar para as pessoas, né, que é essa mudança que Deus opera na nossa vida, né? Não sou eu, mas é Ele que opera, é Ele que age na nossa vida. E aí, a partir daí, eu fui fazendo um discernimento, né? Uhum. Eu lembro que quando eu chegava desse curso de São Paulo Apóstolo, eu lembro até o dia, era uma terça-feira, e eu chegava à noite, a minha mãe estava sempre acordada, e eu ia conversar com a minha mãe sobre aquilo que eu tinha escutado no Ah, curso, então. né? Uhum. Meus pais são muito católicos, e conversando com a minha mãe, eu sempre falava, mãe, mas escutando o pregador falar, algo mexe no meu interior.
e eu acho que eu não sou chamada à vida de família, porque aí eu falava para minha mãe, porque mãe, veja bem, você é casada, tem o papai, tem os filhos, você se dedica à igreja, mas quantas vezes você também não pode estar totalmente dedicada à igreja, porque justamente você tem que cuidar da gente, Sim. né? Eu entendo, lógico, que a família também é uma maneira da gente se entregar a Deus, é uma vocação, né? Uhum. Mas eu falava para minha mãe, eu acho que eu quero estar livre, né? Estar livre, que o meu coração seja totalmente exclusivo, né, de Deus. E a minha mãe ali, ela fez comigo um desafio, né? Que eu falo que foi a primeira vez, eu acho que eu soube obedecer de fato, né, De a fato minha ouvir a mãe. mãe, né. Ela disse assim, filha, já que você está falando muito de ser freira, Uhum. ser consagrada e tudo mais, vamos fazer um desafio. Faz um desafio com Deus. Não me fala mais nada. Isso era início do ano, era fevereiro, março. Ela falou assim: não me fala mais nada sobre vocação. Se até o final do ano você sentir esse chamado, é porque realmente é um chamado de Deus, né? Teve um certo apoio, né, Sim, assim, um sim. incentivo, mas uma forma assim: "Vai Uhum. devagar, vê se é isso E mesmo", era né. muito nova também, né? Entrei nova, É, mas ali eu então, estava com 16 anos, que né? era uma Mais nova experiência ainda. nova, né, aí a sua mãe falou: "Calma, vai, vê se é isso mesmo". Uhum. Então, aí eu aceitei o desafio que a minha mãe fez, né? Não falei mais nada com ela durante aquele ano todo. Não comentou mais nada? Não comentei mais Nada? nada com ela, nem com ninguém. Realmente Mas quando você fazia o curso ou as, os as orações, não comentava nada, assim, não comentava mais nada. Eu nada profundo, sentia, assim, ela sabia que você estava onde você estava indo, que você estava fazendo, mas também você exatamente. não dava muita abertura ao que estava rolando ali, né? Sim, a gente conversava sobre fé, sobre a Sim, espiritualidade, né? Mas eu não falava mais desse tema de vocação, entendi. né? Ela sabia que eu tinha muito desejo de evangelizar, de fazer missões, né? E isso eu não parei, continuava fazendo. Mas interiormente eu ia sentindo que isso ia tomando forma dentro de mim, né? Alguma coisa que estava ali incomodando ali, né, alguma Sim. coisa que você fala assim: "Olha, tem algo a mais ali que você pode se doar mais", né. Uhum. Então era esse amor de Deus mesmo que ia crescendo, tomando conta, né, do meu coração cada vez mais. E aí quando foi na última semana do ano, exatamente na última semana do ano, eu estava Dezembro, fazendo, família, foi todo mundo dezembro. correndo atrás do, né, "Vamos ficar na casa de quem? Final do Aham. ano, Natal, Ano Novo", aí você aparece. E aí eu estava no meu quarto fazendo a minha oração pessoal, como era o meu costume, né? Aham. E abri a Bíblia, aquela passagem, né, que Jesus fala: "Quem deixa seu pai e sua mãe por mim, né, receberá o cêntuplo", né. E aí, quando eu li aquela passagem, eu falei: "A gente está na última semana do ano, né, a minha mãe falou para eu ficar em silêncio o ano todo, e agora eu abro essa passagem". E aí eu fui refletindo sobre as coisas que aconteceram durante o ano, né, e ali naquele momento veio aquela certeza no coração: "Não, o meu chamado realmente é a vida consagrada". E aí eu saí do quarto, né, igual uma adolescente doida, né, saiu do quarto e falei: "Mãe, descobri minha vocação. Você mandou eu ficar em silêncio um ano, eu fiquei, né, e nós estamos na última semana do ano e eu preciso me consagrar, eu preciso ser consagrada a Deus, né, Preciso ser preciso ser religiosa, né". religiosa. Eu não tinha ainda muito claro nessa O que época seria, né, mas se você era sabia que tinha alguma religiosa, coisa. se era leiga consagrada, ainda não era muito claro, né, mas eu sabia que eu queria ser consagrada a Deus. Quando você abriu a Bíblia e foi nessa mensagem, assim, podemos dizer que foi Deus ali que falou com você? Com certeza. Porque, assim, às vezes, a gente fica nesse questionamento, madre, de que forma Deus fala com a gente, né. Às vezes, será que é coisa da minha cabeça, é coisa do meu inconsciente, é eu falando comigo mesmo? Uhum. Eh, esses questionamentos a gente tem na vida também, né, assim, fala assim: "Caramba, mas eu tô trocando uma ideia com Deus aqui e tal, mas ele não tá falando comigo". São vários sinais que Deus vai mandando, como que é isso? Você acredita que esse sinal aí foi Uhum. Deus literalmente que Sim, eu acho que Deus ele fala conosco de diversas maneiras, né, tá, através da palavra, através dos mandamentos, através da palavra da igreja, né, existem diversas formas como Deus pode falar conosco. E eu acredito sim que Deus ele vai nos dando sinais, né.
Então, quando eu abri a passagem, é claro que a gente não pode também achar que abrir a Bíblia é um passe de mágica, eu abro e tenho a resposta, Muito né? bem. Uhum. Isso não acredito nisso, né? Então, Uhum. qualquer coisinha eu vou lá, abro a Bíblia como se fosse uma Uma mágica, mágica. né? Nossa, olha, hoje é isso É, aqui, então eu não é vou, por aí, né. né? Senão a gente transforma a Bíblia num amuleto, né? E não é isso, né? Mas eu acredito que sim, naquele momento sim, foi um sinal de Deus, porque confirmava o processo todo que eu estava fazendo, né? Não é que a minha mãe mandou eu ficar em silêncio, eu fiquei e fui curtir a vida e esqueci da minha vocação e Uhum. fiz tantas coisas que eram fora ali de Deus, né? Que não eram de Deus. Não, eu não agi dessa maneira, né? Minha mãe pediu para eu ficar em silêncio, mas eu Uhum. continuei tendo uma vida de oração, Uhum. cultivando em mim esse ardor apostólico, ardor missionário, né? Continuei me formando na fé. Então, quando eu leio essa passagem, nessa última semana ali de dezembro, é uma confirmação de todos esses sinais Sim. que Deus foi me dando ao longo do ano, É o né? caminho que você já estava fazendo, né. Exatamente, E acho que exatamente. ele falou assim: "Olha, é isso aí, esse é o caminho, Exatamente. vem pra cá". Então eu acho que para escutar a voz de Deus, a gente tem que estar atento a esses sinais, né, como que Deus fala comigo. Ele pode falar comigo através de uma pessoa, através da palavra, através de tantas coisas que vão acontecendo, né, ao longo do dia. Agora tem momentos que Deus vai ficar em silêncio? Tem, né. Boa, é, sim, E mano. aí, a gente tem que suportar o silêncio. Eu vou falar uma coisa pra você, o silêncio dói também, né, É, o porque o silêncio dói. silêncio, né, quem tiver a oportunidade de Uhum. literalmente você tentar ficar em silêncio e não ouvir nada, Sim, e às vezes nem Deus falando com você, não ouvir nada. sim, O sim. silêncio também nos provoca, né, Uhum, em muitas questões, e é difícil, né. sim. E E no silêncio é um silêncio, podemos dizer assim, é um silêncio que ao mesmo tempo é um silêncio que Deus fala, Sim, né. entendi. São João da Cruz tem uma frasezinha que eu gosto muito, ele fala: "Solidão sonora", né. Olha só. Então, a gente também tem essa possibilidade de escutar Deus no momento de deserto, né. E a gente vai escutar, por quê? Porque no silêncio a gente vai se conhecendo cada vez mais, né. É no silêncio que no silêncio das provações, às vezes nas provações que eu vou realmente manifestar aquilo que eu tenho no mais íntimo do meu coração. E é uma maneira que Deus está falando comigo, né? Se eu não consigo suportar uma provação, se eu fico revoltado, se a minha fé diminui no momento de provação, Deus também ali está falando comigo, né? Sim. O que que ele está falando? Olha, precisa reforçar a fé, Hum. né? Precisa se converter, precisa aceitar as coisas como elas são. Então, existem diversas maneiras que Deus fala, né? Mas esse silêncio de Deus, ele é muito duro, claro, né? Porque é uma forma que Deus usa para nos purificar, É. né? E precisamos passar por esse silêncio também, né? Acho que todos nós precisamos fazer a experiência desse silêncio mesmo de Deus, né? O silenciar-se diante de Deus, deixar Deus falar e às vezes aceitar que Ele não vai falar, né? Que Ele vai nos deixar no silêncio, mas por algum objetivo maior, né? Agora eu tô imaginando aqui a cena, quando você chega pra sua mãe e fala isso, a sua mãe: "Ai, meu Deus, essa menina, ai pai, e agora?". Como que foi? Nesse momento a minha mãe acolheu muito bem, Ah, que legal. né, ela acolheu muito bem, surpresa, né, porque como eu disse, eu tive uma adolescência muito rebelde, né, e esse tempo foi muito curto, então eu fiz esse retiro com 15 anos e meio, e aos 16 anos e meio ali eu falo para minha mãe com 17, né, com 17 eu falo para minha mãe que eu quero ser freira. Então foi um espaço de um ano e meio, Sim. né. Então a minha mãe, ela se assustou num primeiro momento, né, Uhum. ela até num momento ela falou que, ela achava que eu não fosse ficar, que eu era muito inconsistente, de fato, Sim. né, eu era muito inconsistente como adolescente, mas ao mesmo tempo ela me apoiou, né, ela me deu grande apoio, não só ela, como meu pai, meus irmãos, né. Foi fundamental, né. Foi muito fundamental isso na minha vida. A minha tia religiosa, irmã da minha mãe, também me deu muito apoio. Ela, inclusive, que me mostrou um folhetinho do nosso instituto. Ela tinha um folhetinho que não era bem do nosso instituto, era de uma outra congregação religiosa, mas no meio ali daquele folhetinho tinha uma pequena propaganda, Encontro Vocacional Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Opa. E era no mês de janeiro, esse encontro vocacional.
E eu falei: "Não, eu tenho que fazer o encontro vocacional Isso já no era em nesse instituto". Barretos ou Não, não? em São José dos Aí São Campos, José já. São José dos Campos. Tá. E aí eu fiz o encontro vocacional no dia 25 de janeiro, e naquela época o nosso instituto ainda era muito pequeno, nós somos uma fundação nova, né, nós nascemos em 1984, Uhum. então nesse período era 1996, Não, então você entrou praticamente no início? bem no Não, início. bem no É, início, né? mais ou menos no início Quase no ali início ainda. do É. instituto ali. Quando eu entrei, nós éramos 13 irmãs, E hoje como né. que tá o Hoje nós instituto? somos 188. 188. 188? Caramba, olha que legal. Então, naquela época não tinha ainda uma estrutura de encontro vocacional, né, ainda as coisas estavam caminhando. Então eu fiz o encontro vocacional dia 25 de janeiro e entrei um mês depois, né, no dia 25 de fevereiro, exatamente um mês depois, né. Hoje nós temos toda uma estrutura, a jovem faz um ano de acompanhamento, tudo, né. Mas esse período você ficou em São José, indo para o instituto e voltando para casa ou não? É, Você ficou um ano, eh, ausente, digamos assim, da família, mais no instituto, mais não, eu ou não? fiz o encontro vocacional dia 25 de janeiro, voltei para minha família, Tá, fiquei aham. Ah, tá. um mês ali para me preparar, E né, certo. avisar na escola, tudo, porque eu fazia um curso técnico de meteorologia, então eu já estava com o estágio preparado, já estava com tudo certo, né, Teve que mudar então tudo. tive que mudar tudo, avisar os professores, né, e todo mundo ficou sem entender, né, Falei mas assim: "Mas como como assim, assim? né? Você vai nos deixar? Como assim? Você vai seguir esse caminho?" Então tive que preparar tudo isso em um mês, né. E não teve ô madre, nesse processo aí, não pintou nenhuma dúvida? Você fala assim: Que eu tô fazendo da minha vida? Eu com 17 sempre não nessa caminhada toda Uhum, não pintou nenhuma dúvida, assim: "Será que eu uhum. tô no caminho certo?" Não, não, era um amor é um amor muito forte, né, quando a gente sente o chamado da vocação, né. Então um amor muito forte que nos impulsiona e que realmente, a gente tem essa coragem, né, de largar tudo, de abandonar os nossos projetos, E né, fazer novos e projetos, fazer né, novos que projetos. querendo ou não, Uhum. eh, parece assim, né, as pessoas falam: "Nossa, tadinha, tá mudando tudo, tá deixando", não, mas é um novo objetivo, Sim. uma nova vocação, e Hum. novas pessoas e novos projetos, né. Uhum. Exatamente. E ficou quanto tempo, nesse até hoje tá no instituto? Ai, até hoje eu tô isso no instituto, até hoje. Mas tira uma hoje quanto tempo você já é madre? Eu tive o primeiro mandato durante 6 anos e agora eu estou no segundo mandato, né, o primeiro ano do segundo mandato, então tem 7 anos que eu estou como superiora geral. Agora, o que que faz uma madre, né? Acho que só fica só rezando, gente. Eu acho que a madre fica só rezando, vem lá uma irmã com alguma dificuldade, a madre: "Vem cá, filha". É só isso ou não? Não, tem bastante coisa. Tem, o que que faz uma Então, madre, assim? a madre geral, né, nós chamamos de priora geral, né, madre Pri geral priora ou geral? priora geral. Priora porque é aquela que está ali à frente para servir, né. Então a priora geral, a madre geral, ela acompanha as irmãs do instituto, no sentido de, dar um suporte, dar formação, orientar. É como, digamos assim, madre, cada comunidade nossa tem uma responsável de casa, né. Nós Uhum. temos hoje, então, 188 irmãs, 23 comunidades que nós temos, 23 23 comunidades. comunidades que estão no Brasil e temos algumas comunidades também na Europa, na França, Espanha Ah, e que Itália. legal. Cada comunidade vai ter uma missão específica, né? Então, tem comunidades onde as irmãs se dedicam mais aos jovens, tem comunidades que as irmãs se dedicam a uma obra social, tem Uhum, comunidades que são mais ligadas à missão paroquial. Então, uhum, cada realidade vai ser diferente da outra, né? De acordo uhum, com o nosso carisma. Tem comunidades que as irmãs vão muito pregar retiro, vão de missão, fazem missões populares. uhum, Então, é bem diversificado. E a madre geral, então, ela é chamada a acompanhar essas comunidades, a ver uhum, como que cada irmã, cada comunidade tem vivido, né, o apostolado, a missão, o carisma, né, do instituto. E também ela acompanha as irmãs, às vezes, quando tem dificuldades maiores, um problema grave de saúde. uhum.
Também é ela que, junto com o conselho, porque aí eu não governo o instituto sozinha, Ah, né, não, tem um graças a Deus tem um conselho. ainda bem, né. Aliás, Jesus tinha os 12 ali do lado dele, né. Exatamente, Jesus falou assim: "Não, calma aí, sozinho não dá, eu preciso de uns 12 aqui pra dar uma força, e você também tem exatamente. ajuda". Então eu também tenho essa ajuda, E né, que seria o quê? Conselheiras ou não? O são que as que é? conselheiras, Ah, né, então nós temos as irmãs do conselho. Cada conselheira, ela tem uma função, uma missão específica também dentro do conselho. aham. Então tem uma conselheira que se dedica mais à formação, uma conselheira que é a secretária-geral, que acompanha os meios de comunicação, tem uma conselheira Que legal. que vai acompanhar mais a parte administrativa do instituto, Uhum. né. Que é o Eh coração ali, né, porque não é fácil. exatamente. Gente, eu vou falar uma coisa pra você, viu, você que tá administrando a sua casa, é difícil. Agora imagine administrar uma casa, né, no caso aqui o convento, Uhum. são quantas que estão aqui hoje? Na casa geral nós temos 19 irmãs. Gente, 19 irmãs. Você tem às vezes 2 irmãos, 5 irmãs, já dá trabalho, né. Imagine 19, não é fácil, Não né, é irmã. fácil, não é fácil. Eh, mas é algo que a gente faz E sempre de todo o Brasil elas como vêm, não? É toda aqui como que é assim? tem irmãs de todo o Brasil, né, irmãs de todo o Brasil, temos irmãs estrangeiras também, Ah, que temos legal. irmãs italianas e uma congolesa, e temos uma argentina. Inclusive essa irmã argentina fará a sua consagração definitiva amanhã, Olha que né, legal. vai fazer os seus votos perpétuos junto com uma outra irmã, amanhã, né, amanhã de manhã. Nossa, que Né, legal. então, assim, ao mesmo tempo que é muito trabalhoso, é uma alegria também, né, Sim. estar a serviço das irmãs. Então tem esse conselho que me ajuda, né, as irmãs do conselho que estão comigo, e juntas a gente então vai tentando dar suporte para as irmãs, dar esse acompanhamento, né. E a missão ela vai sendo enriquecida na medida que a gente vê também os frutos da própria missão das irmãs, né. Sim. É algo que sempre me alegra muito, apesar de ser um desafio, né, ser Uhum. madre geral, mas quando eu vejo as irmãs que vão pregar retiro e que têm frutos, né, as irmãs que estão numa obra social e que atendem ali as crianças, os adolescentes, isso tudo vai também dando uma alegria para o nosso coração, né. Então, apesar dos desafios, né, das coisas que são difíceis mesmo, que não tem como negar, como você falou, né, às vezes um pai de família, uma família é difícil administrar, Sim, né, sim, tem os seus com desafios. certeza. Então, numa vida religiosa, nós também não estamos isentas desses desafios, né, tem essa parte toda, digamos, espiritual, né, que a Tá, superiora geral tem que estar atenta, essa parte humana desse acompanhamento com as irmãs, mas tem também toda a parte administrativa, né, que faz parte que também. faz parte, por isso a casa geral, né. Então aqui na casa geral nós temos as irmãs que se dedicam, ao economato, as irmãs que se dedicam à secretaria do instituto, irmãs que se dedicam à loja, nós temos uma loja online, Ah, que né. legal. Calma aí, então tem uma loja online. Temos uma loja Fala online, mais, madre, dessa loja sim. online aí pra quem tá nos Então acompanhando nós aí. temos hoje, uma loja itinerante, né, nós temos 3, digamos assim, 3 aspectos da loja, né. Tem a Tá. loja itinerante, que é a loja que as irmãs levam quando vão de missão, né. Quando vão pregar retiros, então elas sempre levam essa loja itinerante. Tem a loja física, que tem, acredito que acho que 2 ou 3 anos que temos a loja física, que fica ali perto da Catedral de Santa Amaro. Ah, que legal. Então as irmãs estão sempre ali na loja física para atender as pessoas. Uhum. E temos a loja online, né. A loja online, ela nasceu na época da pandemia, Ah, olha porque aí. na época da pandemia, foi difícil para todo mundo. Sim. Nós não tínhamos mais missões para fazer fora. É porque as missões são um contato ali com o próximo, né, tá Sim. ali. E a pandemia fala: "Olha, não pode ter Uhum. mais contato", né. E também tivemos um impacto financeiro, né, na pandemia, como todo mundo teve, Uhum. e surgiu então, por que não? Vamos criar uma loja online, porque vai ser uma forma da gente ter um contato com as pessoas e também divulgar os nossos produtos e ter também um retorno financeiro, Sim. né. Ah, qual que é? É um site? Como que é? É Nós um temos o site, né, o Instagram, que é Loja Carmelitas Mensageiras. repete, por favor. Ó, você que está nos vendo, anota aí, qual que é o endereço? É a Loja Carmelitas Mensageiras, Tá. né, só digitar ali no Google, Instagram, Lojas Carmelitas E aí, Mensageiras. vamos supor que eu tô lá, sei lá, tô em outro estado, eu posso comprar, recebo o material? Recebe tudo direitinho. Ah, que Uhum. legal.
E aí o que que tem nessa loja online, assim? Então, na loja nós temos, na loja online, nós temos aquilo que são mais os nossos produtos, tem também outros produtos, né? Então você vai encontrar ali os nossos livros, temos 3 livros que as irmãs São que esses, irmãos? escreveram, né? Nós temos o livro aqui de São José, Deixa eu ver, esse, mostra aqui. São José, ó gente, ó, pra quem vocês estão aqui. São José, o nosso pai, um caminho de consagração. Legal. Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, ó. Legal. e esse livro de São José é muito interessante porque as irmãs começaram sentindo no coração, de fato, de fazer algo mais voltado, né, à pessoa ali de São José. O Carmelo, ele tem uma grande devoção a São José, né? São José é o nosso padroeiro. Santa Hum, Teresa de Jesus, ela sempre colocou São José como padroeiro do Carmelo, né? Aquele que está ali na porta do Carmelo, né? Como uhum, guardião do Carmelo. Então, as irmãs montaram esse caminho de consagração uhum. e hoje nós temos vários grupos de pessoas que já fizeram a consagração a São José. Então, as irmãs estão sempre fazendo através do nosso canal YouTube. Ah, eh, vocês têm um canal no Temos um YouTube? canal no Qual, YouTube, qual que é o... Carmelitas Mensageiras também, Ah, que né? legal. Então, só entrar ali, Carmelitas Mensageiras, o Aham, canal do YouTube. E aí as irmãs sempre oferecem, né, esse caminho de consagração a São José. legal. E também um pouco nesse sentido, nós temos um caminho de consagração à Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, gente, ó aqui, ó. Deixa aqui. padroeira também do Carmelo, né? O caminho de consagração. Deixa eu falar aqui, ó. O caminho da consagração de Nossa Senhora do Carmo. Olha que legal, hein? Eu gostei da capa, viu? Muito bem. Bonitos, né? É Nossa, gente. muito Muito deixar bonitas as aqui para capas. o pessoal ver aqui. E aí temos o último das irmãs, né? Tem mais um aqui. Uhum. Tem, esse é o último, depois eu falo do outro. Tá. É sobre o Espírito Santo. Então, são 30 dias de meditação e oração com os místicos do Carmelo. 30 Né, dias. 30 dias. Então, esse tem em italiano, foi uma irmã lá na Itália que preparou, Olha, deixa eu deixar aqui para vocês e verem. esse foi traduzido há pouco tempo aqui no Brasil. Irmãs Carmelitas Mensageras. Espírito Santo de Amor. 30 dias de meditação e oração com os místicos do Carmelo. Nossa, olha, gente, muito bem produzido o livro. E esse cada dia, então, a gente Ah, medita e com aqui o Santo do Carmelo. você, como é que é? Formule um propósito. Ah, e você também é um livro para você colocar em prática. Sim, esse livro ele foi criado, a irmã que fez o livro, a intenção dela era que esse livro fosse um apoio, um suporte, né, para a Aham. oração. E às vezes a gente tem dificuldades, né, de rezar, de conversar com Deus. Então, a ideia era que esse livro fosse um suporte, né, um Nossa, que legal, suporte gente. Ó, tô mesmo. numa parte aqui, ó. É parte prática do livro, Sim, né? É aqui, uhum, ó. Formule um propósito, uma jaculatória, ou uma oração, ou anote ainda as suas reflexões inspiradoras pelo tema do dia. hum, Aí vem o tema do dia e a pessoa faz a reflexão, faz sua oração e acaba anotando aqui. Legal, hein? sim, muito bom. Muito legal, gente. Olha, Uhum. que legal. E Bacana. aí temos mais um livro que esse, talvez muitos que estão nos ouvindo conhecem, é escrito pela irmã Ana Paula. A irmã Ana Paula, ela é uma irmã que, digamos assim, tem uma carreira solo dentro do Instituto. Ah, calma aí, calma aí. Eh, Como assim uma carreira solo da irmã Ana Paula? Nós temos, né, no Instituto, o carisma, ele é muito amplo, né, não é muito voltado para a evangelização. Então, nós temos o aspecto também da música, de evangelizar através da música, através de retiros, como eu falei, mas através de shows, né, de evangeliza show. Uhum. E a irmã Ana Paula, primeiramente, ela estava no Ministério de Música nosso, das Irmãs Carmelitas, né? Então ela tem um talento da música, de Sim, cantar. sim. Que legal. E temos as irmãs que compõem o Ministério de Música, e que essas irmãs saem também, junto com alguns leigos que compõem o Ministério de Música, saem para evangelizar, para Aham. fazer alguns shows, né, evangeliza show. E a irmã Ana Paula, ela sentiu no coração esse desejo de fazer algo mais nesse sentido de carreira solo mesmo, né? Ela sentiu que seria um carisma
mais pessoal, de fato, né, claro, E ligado sempre ao ô instituto. ô Madre, é legal, porque você identificando esse carisma, e eu posso também colocar como talento, né, Uhum, de apoiar, né, sim. de não podar, não, mas que negócio é Uhum. esse aí? Porque, querendo ou não, evangelizar também é através da música, né. Sim, exatamente. Então minha irmã escreveu esse livro, né, O Segredo de Ser Você. Nossa, gente, o tema "O Muito segredo de bom. ser você", olha, demais, hein. E é tão difícil hoje as pessoas serem elas mesmas, né, É o grande desafio, não né, é? e para a gente se converter de fato, precisa ter um verdadeiro autoconhecimento, né, então a Gostei irmã do tema, gente, "O segredo de ser você". Permita que a graça de Deus restaure as suas imperfeições. Gente, que demais aqui, ó, uhum. irmã Ana Paula. Galera, ó, e aí dá para comprar pelo Dá para site? comprar pelo site, né, da loja. Tá, deixa eu falar. eh, Pode falar, pode então falar. na nossa loja nós temos esses produtos, né, os livros, tem depois terços, que pulseirinha, tem diversos outros produtos, outros livros também, né, de Agora outros nas autores. feiras eu fiquei sabendo que vocês levam alguns produtos e os biscoitinhos, né. Isso não pode Biscoito faltar. gente, biscoitinho mineiro. Ah, e vocês gostam do biscoitinho mineiro também, É, né. sim. Quem não gosta, Quem não né, gosta, né? do biscoitinho. É. Então, vamos supor, ô madre, uma pergunta, eu vou fazer algumas perguntas Uhum. aqui, que chegaram pra mim. Eu vou falar da pergunta da Fernanda, a Fernanda Reis, que está nos acompanhando. Ela coloca assim: "Por que nesse mundo, as pessoas que fazem coisas erradas, as pessoas más, me parece que elas sempre se dão bem", né. Ela tá com essa incomodação, esse negócio interior que ela fala assim: "Por que será que isso acontece no mundo?". É uma grande pergunta, né, uma pergunta, Uma eh, provocação, né. uma provocação, Ó, se quiser tomar realmente. uma água, mas fica à Muito vontade. obrigada. Realmente é uma pergunta provocativa, né, mas que eu acho que na nossa vida, sempre num momento ou outro, a gente vai acabar fazendo essa pergunta, fazendo essa reflexão, né. Uhum, E aí eu acho que a gente tem que lembrar aquilo que Jesus de fato vem nos oferecer nessa vida, né. Jesus, ele não promete para nós, uma vida abundante aqui nessa terra. Jesus, ele vem nos oferecer vida, vida em abundância, mas a vida eterna. uhum. E tem até um trecho do evangelho que diz para nós, não me lembro agora qual é a passagem, se não me engano é Lucas 21, porque eu falava sobre isso exatamente com a minha mãe ontem, Uhum. eh, Aliás, qual o nome da sua mãe? Sirlene, Sirlene. Sirlene! Um abraço pra você, Sirlene. Ó, filhota tá aqui, meu, no Conexão Combicast, já compartilha, Sirlene, esse podcast pra toda a família, hein. E aí você Então, compartilhou um trecho com ela. compartilhei um trecho com ela, que a gente estava refletindo sobre algumas coisas e mandei para ela essa passagem, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se não ganhar a sua vida? Caramba! Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que o estar bem nessa vida, né, o conseguir boas coisas nessa vida, não significa que nós estamos ganhando de fato a nossa vida e a vida eterna, né? Eu acho que essa é uma primeira reflexão nesse sentido, e porque esse mundo ele vai ser injusto muitas vezes mesmo. Pode ser que a gente consiga, se a gente organizar as coisas direitinho, fazer grandes projetos e a gente consiga se dar bem, mas talvez não, né? Sim. Isso não significa que Deus nos abandonou. Ah, então eu sempre fiz tudo certo, sempre, né, consegui me organizar, respeitar a todos os mandamentos ali de Deus, sempre fiz tudo certinho, católico, praticante e tal, e de repente, sei lá, me vem um câncer, Certo. né? E que não tem cura e que não consigo me tratar. Então Deus me amaldiçoou? Não, né? São caminhos que talvez aqui nessa terra nós não vamos entender, Uhum. né? Mas a gente não pode esquecer. Eu acho que Jesus veio nos trazer uma vida, essa vida em abundância, e essa vida que nos remete a uma esperança maior do que as pequenas esperanças que nós temos aqui nessa vida, né? Tem Legal. a encíclica que o Papa Bento XVI publicou, que é Espécie Salve, né, sobre a esperança.
E algo que me chamou muita atenção nessa encíclica do Papa Bento XVI é quando ele fala justamente sobre a esperança, que nós podemos ter pequenas esperanças, né, no nosso dia a dia. Então, eu tenho a esperança que esse final de semana faça sol, para eu curtir com a minha família, porque tem muito tempo que eu não curto com a minha família, né? E de repente chove. É. Acaba a minha esperança, Ô, madre, né? geralmente quando eu falo: "Vamos pra praia, vamos", É. tal, não acredito, tá chovendo. É. Ou tenho esperança que agora eu consiga um emprego e consiga me estabilizar e consiga ter o dinheiro necessário para minha família, e de repente isso não acontece. Então o Papa Bento diz assim que nós temos o cristão muitas vezes ele tem essas pequenas esperanças, como todo mundo, esse Uhum, cristão, não cristão, né? Mas que a esperança do cristão precisa ser a maior esperança, né? Uma esperança maior, que é a esperança na vida eterna, né? E essa esperança não nos decepciona. Então, Jesus ele nos chama para viver essa vida aqui, aprender a viver em paz, a viver com alegria, a viver com amor, apesar das dificuldades que eu vou ter nessa vida. As dificuldades que eu tenho na minha vida, no meu dia a dia, por maior que seja, ela não pode roubar a minha paz. Eu acho que esse é o grande segredo do cristão e uhum, daquilo que Jesus vem nos trazer, né? uhum. Eu posso estar numa dificuldade muito grande, mas eu posso ter paz e eu posso estar unida a Cristo. E será que aquele eh, que não é bom, que não é justo, né? Aquele que faz tantas e tantas coisas erradas, mas consegue estar bem na vida, ter posses e nunca fica doente, e está sempre prosperando. Ok, mas será que ele está unido a Cristo? Será que ele de fato ganhou a vida e a vida eterna, a vida em abundância que Jesus veio oferecer? Entendi. Então eu acho que é um desafio que nós temos, né? Esse saber viver de fato com aquilo que nós temos, com aquilo que nos é dado no dia a dia, né? E lembrar sempre que, como filhos de Deus, Deus está no comando da nossa vida, independente se as coisas, a nosso olhar, estão dando errado ou não. Deus está no comando, né? Deus está acima de todas as coisas, né? É, porque às vezes a pessoa passa por uns momentos difíceis. Quem nunca passou, né, gente, por uns momentos Uhum, difíceis na vida, né? Jesus passou por vários momentos difíceis aí, né? E realmente bate esse: "Caramba, Deus, cadê você? uhum. Por que eu tô passando por isso? Por que aconteceu isso?" E esses questionamentos mexem muito com as pessoas, né? Sim, sim. Que elas falam assim: "Ó, tô rezando". Teve um rapaz na comunidade que ele falou assim: "Caramba, agora que eu tô vindo mais pra igreja, parece que mais coisas desagradáveis estão acontecendo. Como pode? Quanto mais eu tô rezando, parece que mais coisa desagradável está acontecendo". Então, tem algumas pessoas que têm essa percepção, né? Sim. E aí existem as tentações, as provações, né? Porque o objetivo de Deus na nossa vida, o objetivo de Jesus na nossa vida é provocar em nós, de fato, uma conversão, né? E às vezes essa conversão ela vai passar por esses sofrimentos, né? Deus saber lidar com esses sofrimentos, estando unido a Cristo. E o sofrimento ele faz parte da vida humana. Não tem como a gente eliminar o sofrimento da vida humana, né? Eh, mas eu preciso saber viver esse sofrimento, e eu vou saber viver esse sofrimento como? Olhando para a cruz de Cristo, né? Olhando para Jesus, eu vou saber viver esse sofrimento. Não quer dizer que a vida do cristão, então a vida do cristão é um sofrimento. Não, é porque olhando para Cristo, eu vou poder viver esse sofrimento de uma maneira melhor, né? Eu vou poder viver com paz, como eu falei, eu vou poder viver até mesmo com alegria, né? Eh, então, são aspectos da vida do cristão que são desafiadoras, né? São desafiantes, né? Esses aspectos, mas que faz parte de toda a vida humana, né? Até porque tem pessoas que passam por momentos de saúde difíceis e a fé, né, acreditar que há esperança, né, quando a pessoa tem isso bem no seu íntimo, a recuperação dela parece que vai acontecendo de uma forma mais leve, né, do que aquela pessoa muito com rancor, com ódio e, né, e a pessoa começa a enxergar, eh, essa fé, essa esperança. Algo dentro dela começa a acontecer que às vezes nem os médicos, né, falam Uhum. assim: "Mas como? Mudou e a pessoa já está se recuperando", né.
Eu acho que realmente precisamos ter essa questão de acreditar em Sim. Deus e em Cristo, e igual você trouxe, né, a gente não vai estar passando nessa vida só mar de rosas, né. Uma outra pergunta aqui, que foi da Tainara, acho que foi isso. Nós leigos, Madre, nós leigos, como podemos ajudar o instituto? Como podemos contribuir? Porque assim, gente, não é fácil administrar um custo muito Uhum, alto, igual ela trouxe, de tocar aqui né, as obras, de ajudar o sim. próximo. Quem está nos vendo aqui, de que forma, pode contribuir, pode ajudar com a missão Uhum, das sim. irmãs? Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, essa pergunta da Tainara. Tainara, é. Tainara, que é uma pergunta, que não é tão comum, né, logo de cara ali, ela que fez mais ou Sim, menos, acho que a primeira pergunta, foi, né, então foi. bem interessante. E gostaria de explicar um pouquinho primeiro como que é a nossa vida nesse sentido, né, nesse sentido financeiro. Então, as irmãs, como você falou, elas fazem vendem biscoitinho, né? Tem algumas casas que revendem, tem algumas casas que as irmãs fazem o Que dá um apoio. biscoitinho. Uhum. As irmãs fazem muito pão, né? Sobretudo aqui em São Paulo. Então, como que funcionam as nossas casas, né? Nós temos casas que recebem uma ajuda de custo da Tá. diocese, Uhum. sobretudo aquelas casas onde as irmãs estão a serviço da paróquia, né? Que estão mais ligadas à paróquia. Tá. Apesar dessa ajuda de custo, como eu disse, é uma ajuda de custo, É uma então ajuda, né? é uma Uhum. ajuda de custo. Então a paróquia sempre dá a possibilidade para as irmãs fazerem uma venda de pastel, né, fazerem alguns outros trabalhinhos Na própria paróquia na ali, própria né? paróquia para Pra entrar arrecadar fundos ali, né? exatamente, para ter um fundo um pouco maior, né. Outras casas, como é o caso aqui das nossas casas, aqui em São Paulo, sobretudo, as irmãs não têm ajuda de custo. Por quê? Porque as irmãs estão aqui, por exemplo, aqui na Casa Geral, as irmãs se dedicam ao governo do instituto. Hum. Então, as irmãs não estão ligadas Ali é uma diretamente diocese, a uma paróquia, alguma né? paróquia. Uhum. Estamos aqui na Diocese de Santa Amaro. Às vezes, muitas vezes fazemos algumas coisas na diocese, nas paróquias, mas não é uma ligação tão direta, né? Porque as irmãs aqui na Casa Geral estão mais ligadas ao serviço mesmo administrativo do Instituto. Depois temos as nossas casas de formação, Uhum. né? Onde as jovens entram para aprender, para poder fazer a experiência da nossa vida. Foi o que você fez lá com seus 15, 16 anos, né? 17 anos, né? 17 Quando anos. eu entrei, Sim, então 17. são 3 etapas, né? Aham. Aspirantado, postulantado, noviciado. E só depois desse tempo que a jovem faz a primeira consagração. E aí o instituto que mantém essa jovem. Exatamente, então é o Então instituto que mantém essas jovens, né. Então, por ah, exemplo, esse ano entraram 4 jovens, né. Então uhum. elas entram dentro de uma comunidade, então ali a comunidade, está atenta, né, não só à formação da jovem, mas à saúde da jovem, às suas necessidades, tem que comer, tem que, Sim. né, precisa se alimentar, cuidar da saúde e tudo mais. Então essas casas, que não têm uma ajuda de custo de nenhuma paróquia, de nenhuma diocese, essas casas se mantêm através dos produtos da loja, É isso que eu ia né, falar. É. através das vendas de pães, da venda de biscoitinho. As irmãs quando saem de missão, às vezes recebem também uma doação, né, às vezes a irmã vai lá para um grupo de oração, dá uma pregação, então aquele Uhum. grupo, sabendo que a gente vive dessa forma, Faz uma ajuda, faz uma doação para oferta, né. aquela oferta específica ali para ajudar, Exatamente. né. Então tem esses meios, né, que nós vivemos, mas como você disse, imagina, né, é realmente um custo alto, Sim. porque também as nossas casas são grandes, né, por exemplo, aqui, casa geral, para ter 19 irmãs, a casa é grande. Gente, olha, são 19 irmãs e eu achei legal, assim, cada uma agora tem o seu cantinho, né, o É, seu quarto, é. porque, gente, antes ficavam quantas no quarto? Era 5, 6 irmãs em cada quarto Gente, antigamente. imagine, 6 irmãs, 5 num Uhum. quarto, né. E se você precisa daquele momento Hum. seu, né, madre, e existe um investimento, porque tiveram que fazer aqui um outro andar aqui no Sim, né. sim. Então a gente teve que fazer essa reforma, né, a gente teve uma grande doação que veio dos Estados Unidos, de uma associação católica, Legal. né, então
esses custos, né, claro que são altos, e aí nós Sim. temos as missões. Então, uma coisa que a gente sempre fala para as irmãs, nós não podemos nos preocupar somente com a parte financeira, mas a nossa preocupação primeira, ela precisa ser a evangelização, Hum. né, a vida de oração, a vida fraterna, a evangelização. Mas é claro, também a gente tem essa preocupação que Sim. precisamos nos manter. Então, por isso as lojas, os pães, os Gente, biscoitinhos, eu vou né? falar uma coisa pra você, os pães vende, aonde, assim? Vamos supor, vocês são aqui na diocese de Santa Santa Amaro, Marta. então tem algum evento, alguma coisa na Isso. diocese, vocês vão lá e vendem os É, pães elas ou não, as como que é? irmãs vendem sobretudo em algumas paróquias, tem algumas paróquias que abrem as portas, né, para as irmãs poderem vender. Então, geralmente as paróquias que também conseguem mais ou menos aí se manter, Dá dão um essa apoio oportunidade, né, de os padres vocês. aqui da diocese são muito generosos nesse sentido, então eles dão essa Eu vou essa falar uma coisa pra possibilidade. vocês, hein, olha os pães deliciosos, gente, ó. Então pra você que está aqui, tá tá numa diocese, tá numa paróquia, viu lá uma irmã vendendo pão, pelo amor de Deus, né, vai comprar o pão aí, porque realmente é feito com muito amor, com muito carinho e é feito por elas, gente, pelo amor das irmãs, né. Uhum. Então, existe também os benfeitores, né? Nós temos pessoas que nos ajudam, seja com, por exemplo, doando parte do seu tempo para nos ajudar em algum evento. Tem benfeitores que ajudam com doações, né? Então, temos, por exemplo, doação de hortifruti. Às vezes, temos médico que atende as irmãs gratuitamente ou fazem um valor social, né? Muitos profissionais da saúde que, eh, com a graça de Deus, fazem um valor, né, mais em Mais conta, mais acessível, né. acessível, né, para as irmãs. Muitos que fazem até gratuitamente mesmo, né, Sim, quando podem, a gente entende que nem todo mundo pode, sim, né. E temos também os benfeitores que são cadastrados no nosso sistema de benfeitoria e colaboram ali com alguma quantia mensalmente, né. entendi. Então, respondendo a pergunta Tainara, você pode nos ajudar, né, sendo adquirindo alguns produtos da loja, Uhum, um pão, nossos pães, nossos biscoitinhos, uhum. ou se tornando também benfeitora. E aí, para se tornar benfeitora, basta entrar lá no nosso site, né, e lá vai ter o espaço Qual do que é o benfeitor, site? que é Carmelitas Mensageiras também. Também, Uhum. legal. carmelitasmensageiras.com.org. Tá, mas Uhum. Mas colocar colocando ali Carmelita Carmelitas lá, Mensageiras, Mensageiras, já vai aparecer. já vai aparecer e Sim, a pessoa sim. consegue fazer Uhum, sua doação, já uhum, consegue fazer sua contribuição. sim. E nós temos também, os nossos retiros, né, retiros que as irmãs ministram, que as irmãs pregam no nosso sítio. Então nós temos um sítio, um Uhum. espaço, né, um sítio que se chama Água Viva, Ah, que em Parelheiros, e nesse sítio nós temos a casa do noviciado e temos 2 casas que são abertas para retiros. Então, muitas paróquias alugam as casas, né, mas a gente usa essas casas também para a evangelização no sentido, claro, quando a gente aluga a casa para uma paróquia, a paróquia está ali também, né, para sim, evangelizar e tudo mais. E nós usamos essas casas também para evangelização, né, no sentido de que as irmãs ministram os retiros, às vezes nós temos retiro de cura interior, retiro, por exemplo, recentemente tivemos retiro com Santa Teresinha do Menino Jesus, ah, que legal. retiro de casais, retiro de silêncio. Nós estamos Nossa, o tendo retiro de silêncio é bem desafiador, hein. desafiador. Então nós estamos aí com a agenda aberta pra, para os retiros de silêncio. Então tem retiros de silêncio de 7 dias e retiro de silêncio de um final de semana e de um dia só. Então, uma pessoa que tem muita dificuldade começa com um dia só É, e vai comece indo não vai querer: devagarzinho. "Não, eu vou ficar 7 dias em silêncio, eu vou ficar comigo mesmo", calma, igual tá aqui ó, o segredo é de ser você, então o silêncio aí é uma maneira de você se encontrar também. Ah, que legal, isso é É. lá em Palheiro. Em Parelheiros e também É, nós tá. temos uma casa de retiros no Rio de Janeiro, né. Então, Hum. temos essas 2 casas de retiros. E é interessante que essa questão do retiro de silêncio tem dado muito certo, né. Ah, é mesmo, Tem cara? muita procura. É que é tanto Eh barulho que a gente tem no dia a dia, é. né, que eu acho que a pessoa: "Deus não tá falando comigo", não, ele tá falando o tempo Uhum. todo com você, mas você tá só no celular, Sim. e às vezes até do celular ele manda umas mensagens pra você, mas você não tá tão assim, com tanto Uhum. barulho, que você nem percebe, né.
a gente, assim, é muito interessante, né, de ver essa necessidade mesmo das pessoas hoje, né, de buscar um lugar de silêncio, de paz, de tranquilidade, né, e as pessoas têm de fato procurado, né, o ano que vem a agenda, como eu disse, já está aberta, né, então as Uhum. irmãs elas aumentaram até A quantidade. algumas datas, Ah, né, tá. de retiro, porque tem tido essa procura, né, então a gente fica muito feliz também de poder oferecer isso para as pessoas, né. Olha, eu tô pensando aqui já nos casais Uhum. aqui, pessoal lá da comunidade, para poder participar de um dos retiros aí, É muito né. bom, né. Nós irmãs, nós fazemos todo ano o nosso retiro anual de silêncio. O nosso é diferente, que nós fazemos realmente sozinhas, sem ninguém acompanhando, né, faz parte da espiritualidade do Carmelo. Mas a gente entende que o leigo que está ali na vida do dia a dia, do trabalho, do barulho, eh, é importante que tenha um acompanhamento. Então, nós oferecemos esse retiro de silêncio. Uma irmã acompanha as pessoas que estão ali, Uhum. uma ou duas pessoas acompanham as pessoas que estão fazendo o retiro de silêncio. E durante o dia tem uma colocação feita pela irmã, né? Uma irmã, ela faz essa colocação e as pessoas seguem ali o que ela, né, orientou, né, durante o dia. Não pode usar o celular, né, Ah, então não, não, não. Não pode levar o celular? não pode usar o celular, tem que realmente a gente pede realmente, né, que a pessoa, fique em silêncio, né. É, porque assim, senão não faz sentido, Não né. faz sentido, né. Porque o celular distrai demais, né. Sim, sim, porque aí vai: "Ah, eu só vou mandar uma mensagenzinha para não sei quem". Ah, já foi. Aí dali você entra numa outra rede social, né, Já se começa perde, né. e se perde, quando vê, passaram 10, 15, 20 minutos, né. É, E sem falar que não é nem só a questão de estar ali perdendo tempo, são as informações que vão sim. chegando, né. Então quando a gente faz um retiro, é importante de fato, eh se afastar das coisas, né, para poder realmente entrar em si mesmo, se recolher e estar na presença de Deus. Senão começa a entrar a preocupação com gato, a preocupação com cachorro, a preocupação com não sei o quê, então Já foi, né. aí não adianta, né, aí o coração não se desapega das coisas, né, para estar de fato com Deus. Nossa, que bate-papo, meu, que legal. Olha, que conteúdo, que conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho desse universo das irmãs, de como que funciona. Tá gostando de bate-papo aqui? Sim, Tá curtindo? tô curtindo, muito Legal. bom. Ô madre, uma coisa que aconteceu essa semana, do Leão, Papa Leão. O Papa Leão 14, né, que ele assinou um decreto aí, alguma coisa assim, que Jesus é o único que salvou o mundo e que a mãe, né, a mãe dele calma, vamos colocar a mãe dele no lugar dele, a Nossa Senhora e Aham. tal. Como que tá essa questão, desse decreto, dentro do catolicismo? Como que tá essa discussão? Um pouco que você leu. É polêmica, né? Nossa, mãe, tá dando polêmica Tá dando polêmica. porque, é assim, eles falam também que a mãe de Jesus, ele ouviu muito a sua Uhum. mãe, né, que ela também deu conduziu ele de certa forma nessa jornada aí, né, que ela faz parte, mas quem de fato salvou o mundo foi Foi Jesus. Jesus, sim. E é interessante, né, como que hoje com os meios de comunicação as coisas viram uma polêmica rapidamente, né. Antes era o Papa Francisco, tudo que ele dizia era uma polêmica, né. Nossa, coitadinho dele, O era Papa verdade. Francisco sofreu muito com É. essas coisas, né, e também a mídia, eh, fazia uma inversão das coisas, né, que ele falava. Então ele sofreu muito com essa polêmica, então acho que a primeira coisa a gente tem que estar atento a essas polêmicas, né, atento de fato àquilo que a igreja quer nos dizer. Então essa nota doutrinal, eu confesso que eu não li toda ainda, né, Uhum, estou lendo, eh, mas daquilo que eu entendi, não é nada, na verdade, para se causar polêmica como está se causando, né. A uhum. igreja, ela não está rebaixando Nossa Senhora em nenhum momento, né. Inclusive, do documento que eu estou lendo, né, a nota doutrinal, a igreja explica que desde o Concílio Vaticano II, já existe esse estudo justamente para ver se realmente
damos esse título de maneira doutrinal, né, para Nossa Senhora como Que seria o título corredentora, é isso que eu ia falar, qual que é o nome? corredentora e medianeira, né. Então, a igreja nessa nota doutrinal, ela reafirma o papel de Maria, né, que Maria, sim, ela colaborou ali com a salvação, porque, o anjo foi enviado à Nossa Senhora, né. Se Deus quisesse salvar o mundo sozinho, ele poderia ter salvado o mundo sozinho, né. Uhum, Ele poderia ter encontrado diversas outras formas para salvar o mundo, mas Deus quis passar por Nossa Senhora foi escolhida para isso, né. Então, um anjo é enviado a Nossa Senhora e o céu fica esperando o sim de Nossa Senhora, né. uhum, Isso, a igreja afirma isso, né. Então, o céu ficou esperando essa resposta de Nossa Senhora disse sim, né. Então, essa colaboração de Nossa Senhora, ela de fato existe, né. uhum, Eh, ali quando Jesus também está na festa, né, nas bodas de Caná e que Nossa Senhora fala para Jesus, né: "Jesus, olha, acabou o vinho", né, depois ela fala para os servos: "Façam tudo o que ele vos disser". Então, é também Nossa Senhora ali agindo, intercedendo por nós, né. uhum, E quando Jesus, né, ele na cruz, ele entrega Maria a João, né, mais uma vez Jesus está ali reconhecendo, colocando Nossa Senhora num papel importante, uhum, né, Jesus coloca a Nossa Senhora no papel de nossa mãe, né, de daquela que vai nos acompanhar, que vai não seremos órfãos, né, uhum, porque temos uma mãe. Então, a igreja ela não rebaixa de forma alguma Nossa Senhora, o que ela está fazendo é pedindo para que a gente não use esse termo, corredentora ou medianeira, porque é um tema que a igreja está aprofundando ainda, né? Inclusive, lendo ontem à noite estava lendo ainda uma parte dessa nota doutrinal e diz que eh, o cardeal Ratzinger, então o Papa Bento, antes de ser Papa, né, uhum, quando ele ainda era prefeito da doutrina da fé, chegou até ele essa questão de fazer que esse título de Maria corredentora se tornasse um dogma, né? E aí a gente sabe que um dogma é algo muito sério, sim, né? É como o dogma da Imaculada Conceição. Então, quando a gente fala de dogma, é algo que foi muito aprofundado, muito estudado, né? E que nós, como cristãos católicos, digamos, entre aspas, assim, somos obrigados a crer, sim, obrigados a acreditar, né? Porque é um dogma, a igreja colocou ali o seu selo de que aquilo é uma verdade absoluta e nós temos que acreditar, né? uhum, Então, essa questão chegou para o Papa Bento XVI, para o Cardeal Ratzinger, né? certo, E ele fala que não, né? Que ainda não estava muito certo qual que era a profundidade mesmo teológica desse título de Maria Corredentora, hum, né. Então, por isso que eu falo, né, assim, eu acho que às vezes a gente faz muita polêmica nas coisas, né. Eh, não é que nós não podemos nós devemos pensar, refletir, mas também acolher aquilo que a igreja nos ensina, né, e acolher com um coração, disposto de fato a aprender junto com a igreja. Porque ontem era o Papa Francisco, aí eh, agora todo mundo falava, né, a maioria das muitas pessoas falavam: "Ah, Papa Leão mais tradicionalista, tal". sim. Tá, e assina uma nota doutrinal dessa, né, aí já Vira uma vira uma polêmica, polêmica, aí fala: "Ah, mas é o cardeal prefeito da doutrina da fé", né, então vira uma polêmica, né, então mas aí quando a gente vai estudar e vai ler, não, é um assunto que vem vindo, né, sim. que a igreja está Igual refletindo. você colocou, não tira o E mérito não tira o dela, né. mérito. "Ah, não, mas olha, não tira o grau de importância que ela teve em todo o Uhum, processo, né". sim. E também, essa nota doutrinal, ela especifica bem que esse título, né, que nós dávamos para Maria Corredentora, Medianeira, era um título, da piedade popular, né. Nunca foi algo realmente como eu disse, como um dogma, né, como Entendi. uma verdade ali de fé, né. Então era algo que era usado muito nessa piedade popular, Uhum. né. E para não ter confusão, para não igualar mesmo Nossa Senhora a Jesus, porque realmente Sim, é diferente, né, sim. Jesus é Deus, homem e Deus, Nossa Senhora é humana, né. Então para não igualar, a igreja prefere, né, que não se dê esse título.
Perfeito, perfeito. Caramba, que bate-papo com você, que demais. É o seguinte, ó, temos aqui esse telefone. Madre, esse é um telefone mágico, mágico. E esse telefone você pode tirar ele do gancho e mandar um recado para você do passado, né, e também, por que não, um recado, uma mensagem para você no futuro, Nossa. né. Então, é a oportunidade que tem para você falar, mandar um recado para a Raquel do passado, né, aquela Raquel que você trouxe, né, que era rebelde, e também mandar um recado para a Raquel daqui 20 anos, 15 anos. Que mensagem você gostaria de passar para você? Tira aqui do gancho. Nossa, bem desafiador, hein? Gostou dessa? Gostei dessa. Uau! Ah, que demais. Vamos lá, manda a mensagem Gente, eu estou para aqui com um telefone mágico então, hein? total, total. Você vai mandar uma mensagem para você lá do passado, né, aquilo que você gostaria de falar para você no passado e também o que você gostaria de mensagem para você daqui a alguns anos. Vamos lá, então a Raquel do passado. Então, a mensagem que eu mando para a Raquel do passado, a mensagem é de se lançar cada vez mais no amor de Deus, se lançar cada vez mais na confiança em Deus, né? E que ela cultive cada vez mais esse amor de Deus que cura todas as feridas, cura toda a rebeldia, que cura, né, todas as feridas aí do nosso coração. Nossa, que demais, hein. E agora, imagine a mensagem para Raquel daqui a no futuro, né. Que mensagem você gostaria Uhum. de passar para a Raquel do futuro? A mensagem para a Raquel do futuro é que ela possa olhar, né, pra toda a sua vida e lembrar sempre que Deus esteve presente, que mesmo nos momentos de fragilidade, nos momentos de infidelidade, nos momentos de fraqueza, Deus sempre esteve presente, que Deus nunca a abandonou. E que ela possa reconhecer, né, que ela possa reconhecer essa presença do amor de Deus que a acompanhou durante todo o longo da sua vida, mesmo quando ela não percebeu que ele estava ali. Uou, pode colocar no gancho aí, vamos colocar no gancho aí. Caramba, meu, que experiência legal, né. É, muito legal. Tá bom. Olha, bem, chegamos ao final desse podcast aqui, senão eu ficaria aqui horas e horas conversando com você. Eh, eu queria só fazer um bate-bola, 2 ou 3 perguntas rápidas, um pingue-pongue. Uhum. Eh, pra você, o que significa vida? Vida em abundância. Vida em abundância com Jesus, com Cristo. Vivendo a vida com intensidade e nessa vida lembrando sempre da nossa esperança maior, que é o Cristo. Boa. Deus, o que que é Deus pra você? Meu Pai, aquele que comanda a minha vida, aquele que dirige a minha vida, né? Minha vida é um barquinho e gosto muito dessa imagem, né? Minha vida é um barquinho e que Deus está no comando, né? Virão tempestades, virão momentos difíceis, mas é Ele que está pilotando a minha vida. Caramba, tá bom, que massa. Faltou alguma pergunta, madre, que você fala assim: "Nossa, o Rogério deveria ter perguntado isso e não perguntou", alguma coisa assim que você falou: "Não", alguma coisa que você falou assim: "Olha, eu queria ter falado isso, mas não deu pra Uhum. falar"? Talvez só o nosso carisma, deixar um pouquinho mais claro para as pessoas qual é a nossa missão específica, né? Como Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Então, um nome um pouquinho grande, né? Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Então, por que Carmelitas? Carmelitas porque vem do Carmelo. O Carmelo, então, se a gente imagina ali já Santa Teresa de Jesus, né? A gente Uhum. fala que é a grande Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha, né? Então, toda essa espiritualidade do Carmelo, que é uma vida muito voltada para a oração, para a contemplação, uma vida voltada mais de silêncio, de recolhimento, e mensageiros do Espírito Santo, porque é essa vida interior, essa experiência que nós fazemos de Deus no dia a dia, na nossa oração pessoal, ela nos convida, ela nos impulsiona a evangelizar, né, a ser mensageiros do Espírito Santo
e mensageiros do Espírito Santo no sentido de levar essa mensagem de fato do Espírito Santo, que é amor, que é aquele que nos conduz, é aquele que nos ilumina a cada dia. Então, o nosso carisma é esse, né? Contemplar para evangelizar, e evangelizar, sobretudo, os batizados que não vivem mais o seu batismo, né? Esse foi um apelo que a nossa fundadora sentiu no coração. É claro que a nossa preocupação deve ser evangelizar a todos que não conhecem a Deus, mas nós temos isso de específico, né, que é evangelizar aqueles batizados que não vão mais à missa, aqueles batizados que uma vez fizeram a experiência com Deus, mas que depois, por diversos motivos da vida, abandonaram, né, essa presença de Deus e não estão mais no caminho, né, dessa vida com Deus. Então, esse é o nosso carisma, né, o nosso específico, né, por isso que as irmãs estão aí espalhadas em diversas missões, né, seja obra social, seja pregação de retiro, missão popular, casas de retiros, né. Nós temos, por exemplo, uma casa em Santa Catarina. A obra social pertence à diocese, mas as irmãs que administram essa obra, que é a acolhida de mães gestantes, né, de gestantes que estão em vulnerabilidade. Então, às vezes, gestante que engravidou, mas não tem como cuidar do filho e que às vezes até mesmo queria abortar, mas depois ali com o contato com as irmãs, né, acabam entendendo que não querem mais abortar, né, mudam de decisão, mas aí elas precisam de um apoio, de um local, então as irmãs elas oferecem essa casa, né, para essas gestantes. Claro, tem todo o aspecto social, passa por uma triagem, tudo, né? Mas elas são acolhidas ali, ou às vezes até acontece, às vezes, de meninas de 18, 19 anos engravidarem e os pais mandarem sair de casa, Acontece muito isso, né? acontece isso, e aí a menina não tem para onde ir, às vezes também situação de violência doméstica, né? Às vezes a mulher engravida e o marido às vezes é violento, ou com o uso de drogas e a gestante quer sair dessa vida, então ela procura o serviço social e são encaminhadas para essa casa, né? Então é uma maneira também das irmãs evangelizarem, né? Claro, no respeito, a gente acolhe ali qualquer religião, né? A gestante pode ser de qualquer outra religião, Uhum. mas as irmãs estão ali abertas, né, para escutar, para ouvir, e muitas vezes, muitas delas vão fazendo esse caminho também de experiência com Deus, né? A gente já testemunhou muitas coisas bonitas ali, né? Muitas crianças que às vezes a mãe queria dar para adoção, mas de repente a mãe muda, entende, não, eu não vou dar meu filho para adoção, eu quero ter esse filho, eu quero cuidar dele, né? Então é um processo muito bonito. Então é um carisma que é muito vasto, né? Mas que guarda sempre essa característica de contemplar para evangelizar. Caramba, olha só, gente, um trabalho lindo que elas fazem, né. E para quem está nos vendo, como que faz para encontrar o trabalho de vocês? Qual que é o Instagram? Como que funciona com as Então, suas sempre redes? digitar ali Carmelitas Mensageiras, né? E Tá. ali você vai já encontrar o Instagram, YouTube, né? O canal do YouTube ou o site das irmãs, né? Uhum, E também participando, né? Se a pessoa quiser, participando dos nossos eventos. Como eu falei, nós temos vários retiros aí ao longo do ano, que uhum, as pessoas podem vir também, nesse sentido de viver a espiritualidade, né? Viver algo diferente, porque sempre digo que a igreja ela é muito rica, né? Cada qual tem a sua espiritualidade, temos muitos grupos, muitas congregações religiosas, muitos movimentos, comunidades de vida, né? E cada um de nós tem uma espiritualidade própria, né? Algo que se identifica mais, né? Então tem aquele que vai se identificar talvez com um movimento eh, um pouco mais ali tradicional, o uhum, outro com um movimento mais carismático, o outro vai ser mais na piedade popular, o outro vai ser talvez com uma comunidade de vida, como Canção Nova, Shalom, o uhum, outro vai ser mais com uma comunidade religiosa, como Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo ou uma outra comunidade, né? Então, o carisma, ele não é para a comunidade religiosa, né? O carisma, ele é para a comunidade religiosa, mas ele é para a igreja. Então, ele também é para o povo de Deus, né? Para todo o povo, né? Ele não é
exclusividade nossa, porque se fica fechado só em nós, ele não dá frutos, né? Então, o carisma ele é de fato para que todo povo que queira, né, todo povo que quer, possa viver, né? Então, também buscando aí, né, as nossas portas estão sempre abertas. Caramba, é isso aí, gente. Esse foi o nosso Conexão com o Bicast, um podcast assim muito legal, muito bacana. Obrigado por me receber aqui. Obrigado por você me mostrar as instalações. Depois a gente vê se faz alguma filmagem, coloca no Instagram. Mas foi muito bom ver o trabalho de vocês, o amor que vocês têm pelo servir o próximo, o zelo que as irmãs estavam tendo aqui de limpar, de cuidar, né? Porque querendo ou não é o ambiente que elas vivem, né, Sim. que elas moram, então tem esse cuidado, esse zelo. E gente, tá aqui ó, deixa eu mudar aqui, tá os livros aqui, né, então vocês entram lá no site para adquirir um exemplar e você pode receber em qualquer lugar do Brasil Uhum. esses livros aqui incríveis. Esse aqui da irmã Ana Paula, O Segredo de Ser Você. É, legal. Madre, muito obrigado, que Deus E eu que os agradeço. abençoe, né. Aliás, que Deus abençoe a gente, obrigado por essa oportunidade, você é uma pessoa muito bacana, muito legal, querendo ou não, eu fiquei ansioso de vir pra cá, falei: "Caramba, o que que eu vou falar com a Madre, gente?". Mas fluiu super bem e você tem um carisma, né, uma forma de se comunicar muito legal, que Deus te abençoe nessa jornada que eu sei que não é fácil, mas eu tenho certeza que o tempo todo ele está com você, mesmo no seu silêncio, ele está com você. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade, né, de poder estar participando desse podcast, pela oportunidade também de divulgar, né, de certa forma, o nosso carisma, o instituto, Sim. né, e que também é uma evangelização, né, não deixa de ser uma grande evangelização. Então, eu agradeço, né, o fato de ter vindo aqui, né, dentro de uma Kombi. Pois é. Você já entrou numa Kombi? Já tinha entrado numa Kombi, mas não para um podcast, né? Você entrou numa Kombi na sua juventude e foi pra praia, né? É, eu tinha Kombi que a gente viajava para pregar retiro, Ah, né? com as irmãs. E mesmo antes de entrar no convento, eu lembro que eu cheguei a me locomover com os jovens para pregar retiro numa Kombi. E as irmãs também já tiveram Kombi, lógico, né? Ah, Aí caramba, meu. Imagine, gente, uma Kombi cheio de irmãs, de freiras se pilotando, deve ser um barato, meu. as irmãs tiveram Kombi durante muitos anos, depois, né, aí foi mudando, veio Vai a mudando, van, vai né, bem que é maior e as comunidades são maiores, então hoje a gente não tem mais a Kombi, pra ser mais né. confortável também. Gente, a É, Kombi tudo bem que o Conexão Kombicast aqui é confortável, mas a Kombi sabe que tem suas limitações, sim, né. sim. Que bom. Ó, então é o seguinte, se esse conteúdo te tocou, muito simples, você já pode compartilhar, nas redes sociais. No Spotify, você pode compartilhar pelo WhatsApp, pelo grupo da família. Gente, o grupo da igreja, aquele grupo que dá bom dia, que pede ajuda. Compartilha também esse conteúdo no grupo da igreja. E você que está no canal do YouTube, já dá aquele joinha, aquele like. Que Deus te abençoe. Fica com Deus, hein. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.